meus irmãos? Amém? Que bom que você está mais uma vez na casa do Senhor nesta semana, que começou com um culto abençoado no domingo à noite e que nós, com certeza, estaremos desfrutando ainda hoje e quinta-feira mais daquilo que o Senhor tem para falar com a sua igreja, para falar com o seu povo, amém? Abra a palavra do Senhor por bondade, livro de Gênesis, capítulo 26. Livro de Gênesis, capítulo 26. Eu não vou ler o capítulo todo porque seria assunto para talvez 2 mensagens ou até mais, mas eu quero me ater então do primeiro até o versículo 12, que diz assim: houve uma fome na terra, além da primeira ocorrida nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, mora nesta terra, e eu serei contigo e te abençoarei, pois a ti e à tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas estas terras. Por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Perguntando-lhe os homens do lugar acerca de sua mulher, disse: é minha irmã, porque temia dizer: é minha mulher. Para que, dizia ele, não me matem os homens do lugar por causa de Rebeca, porque é muito formosa. Ora, tendo Isaque permanecido ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu que Isaque estava acariciando a Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse: na verdade é tua mulher. Como, pois, disseste: é minha irmã? Respondeu-lhe Isaque: porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque: que é isso que nos fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com tua mulher, e tu terias trazido culpa sobre nós. Assim Abimeleque ordenou a todo o povo, dizendo: qualquer que tocar neste homem ou em sua mulher certamente morrerá. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano colheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Amém? Você pode tomar o seu assento. Se você desejar, deixe por bondade a sua Bíblia aberta para acompanhar o texto que nós estaremos ministrando. E o tema da mensagem que eu gostaria de dar nesta noite é: que atitudes tomar quando a crise se apresenta diante de nós? Que atitudes tomar quando a crise se apresenta diante de nós? Meus irmãos, nós temos ouvido falar muito nestes últimos tempos a respeito de crise. Crise parece ser a palavra da vez. E por onde nós vamos, aonde nós passamos, se ouvimos noticiários, se assistimos a algum jornal, logo esta palavra vem à tona. Parece que está dando ibope nestes dias falar a respeito de crise. É claro que não poderia ser diferente, porque há uma crise generalizada, uma crise instaurada no nosso meio. Há uma crise de segurança pública.
E aqui na nossa região, semana passada, se não estou equivocado, muitos dos irmãos souberam de uma jovem que foi esfaqueada dentro de casa e perdeu a vida. Na noite anterior, o mesmo havia assassinado outra pessoa. Há uma crise de segurança pública que nós estamos vivendo. Há uma crise de saúde também, na área da saúde. Os hospitais da região, de vez em quando, entram em greve, param os serviços, para o atendimento. Por quê? Por causa da crise de saúde. Há também crise na educação. Nós temos um ensino deficitário, frágil, que não prepara muitas vezes os alunos para se tornarem pessoas amanhã, bons profissionais, pessoas capacitadas a crescer na vida. Nós também temos uma crise na economia. Os irmãos têm acompanhado a recessão que estamos vivendo e têm com certeza sentido o baque desta recessão. Nós também estamos vivendo uma crise política e problemas atrás de problemas têm estourado no nosso país. Sem falar na crise de honestidade, na crise de integridade. Parece que há uma escassez hoje de encontrarmos pessoas honestas, pessoas íntegras. Por que não dizer também uma crise religiosa? Uma crise dos valores morais e éticos na instituição família, que tem sido banalizada, que tem sido desconstruída por ideologias humanas demoníacas que vieram para acabar com o conceito de família instituído por Deus, dado por Deus. E como se não bastasse as crises externas, quantas pessoas hoje estão vivendo também crises particulares? É uma enfermidade incurável, no momento onde tudo está bem na tua vida. Há também um casamento à beira do naufrágio, filhos se entregando aos vícios, entrando no submundo da criminalidade. Uma morte prematura de um ente querido através de um acidente trágico. O desemprego que está assolando o pai de família, preocupando, deixando sem dormir. A inflação descontrolada que reduz o poder de compra. Você recebe o salário, vai no supermercado, se você não cuidar, você deixa todo ele lá. Nós estamos vivendo crises externas, mas com certeza, talvez alguém aqui está vivendo crises particulares também. Quem sabe uma crise espiritual. Quem sabe você está enfrentando um deserto espiritual na tua vida. Eu não sei qual é a crise que você pode estar vivendo nesta noite, mas eu quero te dizer uma coisa: Deus tem solução para as crises que nos atormentam. Deus tem solução. E a crise é um divisor de águas, meus irmãos. Tem pessoas que na crise se entregam ao fracasso. Tem outras que tiram forças e passam por ela e cantam o hino da vitória e são abençoadas depois dela. Na verdade, a crise ela vem para separar e para nos fazer entender que há pessoas que, dependendo da maneira como enfrentam ela e dependendo da forma como enfrentam ela, saem dela vencedores ou derrotados. Tem nela sucesso ou tem nela o seu fracasso. Agora, o que fazer quando a crise chega? Que atitudes devemos tomar diante das crises da vida? E é a respeito disto que eu quero falar nesta noite. Que atitudes tomar diante das crises? E para isso nós vamos olhar para a vida de Isaac,
filho de Abraão, quais as atitudes que ele tomou. Se você olhar para o versículo 1, para o primeiro versículo, você vai ver que ali, aonde ele estava, houve uma fome na terra. Isaac estava vivendo uma crise. A fome havia chegado à sua terra, havia escassez, o pão estava escasso, o alimento estava escasso. E quando aparecem os problemas, quando as dificuldades chegam, muitos dali estavam recorrendo à fuga, eles estavam deixando a sua terra, estavam descendo ao Egito, buscando novas oportunidades num outro lugar, num outro país, numa outra terra, buscando encontrar a solução para a sua necessidade. E quem sabe Isaac, ele pensa num primeiro momento em tomar a mesma decisão, a decisão de descer ao Egito. Quem sabe ele reúne a sua família, quem sabe ele reúne os seus filhos, a sua esposa, os seus servos e apresenta a situação para eles. Olha, do jeito que está indo a coisa, nós vamos padecer. A crise chegou, a fome está apertando e nós vamos tomar o mesmo caminho, vamos seguir em direção ao Egito. Vamos buscar uma alternativa para a situação difícil que nós estamos enfrentando. E quem sabe pensando em tomar esta decisão, Deus aparece a Isaac e fala com ele. A primeira atitude, meus irmãos, que nós precisamos ter quando um problema chega diante de nós, quando a crise chega, é buscar a orientação de Deus. É não tomar decisões precipitadas. É não incorrer em erros que amanhã nós vamos nos arrepender deles. Quando a crise chega, muitos tomam decisões precipitadas. E aí Deus fala a Isaac: não desças para o Egito, habita na terra que eu te disser, mora nesta terra, fica no lugar onde você está. Nós precisamos estar sensíveis à voz de Deus, porque Deus sempre tem uma direção para a nossa vida. Deus, ele não deixa um servo seu sem uma resposta. Deus não deixa um servo seu no escuro. Deus sempre dá uma solução para a necessidade que nós estamos enfrentando. Deus sempre tem uma saída para a nossa situação. Agora nós precisamos estar sensíveis à voz de Deus. Nós não podemos perder a sensibilidade espiritual de saber que é Deus quem está falando conosco. E mais do que sensibilidade, é necessário obedecer à voz de Deus, não apenas ouvi-la, mas obedecê-la, porque nem sempre a resposta de Deus para a gente, para nós, é aquilo que nós estamos esperando ou querendo. Porque a resposta de Deus muitas vezes vai na contramão da lógica humana. Todos estavam indo para o Egito, mas Deus pediu para Isaac ficar naquela terra. Habita na terra, eu serei contigo. Isaac queria ir para o Egito, um lugar de fartura, de riqueza, de segurança. Ele foi tentado em buscar uma solução rápida, uma solução fácil, uma solução indolor. E quantas pessoas, meus irmãos, estão caminhando na fé, estão caminhando com Deus, e quando os problemas surgem, elas tendem a voltar para o Egito, a olhar para trás. Mas Deus diz na sua palavra, que aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é apto para o seu reino. Não é apto para o seu reino. Meus irmãos, não podemos, no meio das situações difíceis, querer olhar para trás. Deus não nos chamou para retroceder.
Deus não nos chamou para andar para trás, Deus nos chamou para andar para frente. O nosso céu não está lá atrás, o céu está na nossa frente. O alvo está à nossa frente, e é para frente que nós precisamos andar. Deus tem uma orientação para as decisões difíceis que nós precisamos tomar. E Deus diz a Isaac: mora nesta terra, no verso 3, e eu serei contigo e te abençoarei. No verso 4, o Senhor diz: multiplicarei a tua descendência. E no verso 5, Deus diz: porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou os meus estatutos, o meu mandamento. Meus irmãos, Deus promete a Isaac a terra das peregrinações. Deus promete uma descendência grandiosa. Deus promete abençoar a sua posteridade, incluindo todas as nações da terra. E nós somos o Israel de Deus e fazemos parte também desta promessa de Deus a Isaac. E a promessa que eu acho mais maravilhosa, eu comentei já na semana passada, é a promessa de Deus a ele de que eu serei contigo. Meus irmãos, a promessa de Deus dizendo que é conosco seria para nós motivo de grande alegria já. Porque quando Deus está conosco, por mais situações difíceis que venham nos cercar, a presença dEle nos faz passar por cima das dificuldades, nos faz triunfar porque Ele está conosco. Ele está conosco. Todos os dias, todos os momentos. Isaac aprende uma lição importantíssima que nós precisamos também ter na nossa vida. Que lição é essa? A lição que não é o lugar que faz a diferença na vida do crente, mas é a bênção de Deus sobre a vida dele, que faz ele prosperar e ser abençoado por onde ele for. A bênção não está no lugar, a bênção está sobre a tua vida. Você pode ser próspero em lugares férteis, mas você pode ser próspero no deserto desde que você esteja no centro da vontade de Deus. Quando Deus está conosco, não há esterilidade na terra que impossibilite nós de colhermos as bênçãos de Deus. Quando Deus está conosco, não há crise que resista à ação do Todo-Poderoso sobre a nossa vida. E há pessoas que dizem que não são abençoadas por não estar no lugar certo, por não ter nascido na família certa, por não estar na igreja certa. Mas, meu irmão, a bênção não está em mudar de lugar, a bênção está em mudar de atitude. Você não pode se acomodar à situação. Você tem um Deus todo-poderoso do teu lado, que prometeu estar com você, que prometeu estar contigo. Você não precisa temer. Você tem que se apropriar desta promessa, da segurança, da presença de Deus, e seguir e andar no lugar aonde Deus te colocou, porque é ali que Deus quer abençoar você. É no lugar aonde você está. Estar no centro da vontade de Deus é o que nos faz ser abençoados. Isaac recebe a orientação de Deus e obedece pela fé a ordem do Senhor de permanecer naquela terra. Agora, meus irmãos, verso 7 vai nos mostrar que até mesmo os grandes homens de fé cometem deslizes na sua caminhada. Até os servos de Deus que acertam aqui, acabam errando ali na frente. E por isso nós precisamos ter cuidado com as nossas atitudes e como nós vamos caminhando diante das crises que aparecem à nossa frente, porque nós temos altos e baixos,
na nossa vida espiritual e é normal. Não há super-homens na fé. Não há pessoas que acertem sempre e nunca errem. Não há pessoas que em determinado momento da sua vida não se sinta desanimado. Elias foi um grande homem de Deus, mas experimentou também uma depressão espiritual. Teve os seus altos e baixos. Nós não estamos imunes a estas situações. Isaac tem uma atitude de fé, de obediência a Deus, mas logo depois, por um momento, ele teme, ele tem medo e tem uma atitude errada. O verso 7 diz: perguntando-lhe os homens o lugar acerca de sua mulher, disse: é minha irmã. Porque temia dizer: é minha mulher. Para que, dizia ele, não me matem os homens do lugar por causa de Rebeca, porque é muito formosa. Em um primeiro momento, Isaac age pela fé. Em um segundo momento, ele age pelo medo. Ele mente. Ele elabora uma mentira, pensando que estaria se protegendo assim. E por isso a segunda atitude que nós precisamos ter, meus irmãos, quando a crise chegar, é confiar inteiramente na proteção de Deus. Deus já havia falado para ele que seria com ele. Deus já havia prometido abençoá-lo naquele lugar. Deus havia prometido cumprir o juramento que havia feito ao seu pai Abraão. Deus havia prometido dar a ele uma descendência numerosa e de ser com ele naquele lugar. Ele não precisava temer. Mas faltou a fé. Isaac deixa de confiar na proteção de Deus e procura se defender com as suas armas humanas. E ali ele falha. Rebeca era muito bonita. E receando ser morto por causa dela, ele diz assim: eu vou dizer que você é minha irmã. Porque assim, quem sabe, eles vão poupar a minha vida. Agora olha só, para proteger a si mesmo, ele expõe a sua mulher. Aquele que deveria ser o protetor da sua casa, aquele que deveria ser o guardador da sua família, aquele que deveria ser um bom marido e um marido exemplar, age de forma egoísta e se acovarda e se esconde e coloca a própria mulher como escudo dele na frente das pessoas. Olha que atitude que Isaac tomou. Ele agiu motivado pelo egoísmo. Ele estava preocupado mais com a sua segurança do que com a segurança da sua família, da sua casa, da sua esposa. Isaac usou o mesmo artifício do seu pai, o mesmo artifício que Abraão havia usado no passado, a mentira. E o mais incrível está em Gênesis capítulo 20, como se não bastasse o mesmo pecado, a mentira, a mesma história, a mesma mentira, o mesmo plano, porque Abraão disse também que Sara era sua irmã, apesar de ser meia-irmã, mas ele fez isso para se proteger também. Anos mais tarde o filho vem e usa a mesma mentira e a mesma história. Meus irmãos, as nossas atitudes dentro de casa influenciam os nossos filhos, quer positivamente, quer negativamente. Nós temos que cuidar para tomarmos atitudes certas na nossa casa, no nosso lar, na frente dos nossos filhos. Isaac incorre no mesmo erro do pai. E como é triste, meus irmãos, nós vermos hoje filhos andando nos mesmos caminhos que os seus pais andaram no passado. Quem já não ouviu um pai que foi alcoólatra?
e que anos mais tarde tem o desprazer de ver o seu filho andando no mesmo caminho que ele andou lá atrás. Quantos pais que usaram artifícios enganosos para tirar vantagem em alguma coisa, e hoje vem o filho envergonhando o nome da família, fazendo as mesmas coisas que o seu pai fez lá atrás. E aí, é por isso que hoje nós temos muitos pais que perderam a autoridade dentro de casa. Porque como corrigir o filho se ele incorreu no mesmo erro lá atrás? Hoje não consegue repreender os filhos, perdeu o controle da casa, perdeu o controle dos filhos, perdeu o respeito da família por conta de atitudes erradas que hoje os filhos estão copiando. Futuramente, Jacó vai ter o mesmo desvio de personalidade, porque ele vai enganar também. O avô mentiu, o pai mentiu, agora o neto vai enganar o próprio irmão, vai tomar a bênção do irmão na base do engano, na base da astúcia. Olha o que atitudes erradas provocam, desencadeiam numa família. Agora, que contraste maravilhoso quando nós temos bons exemplos dentro de casa e que os filhos copiam estes bons exemplos e levam para a sua vida. Como é maravilhoso você ver um filho seguindo os mesmos caminhos do pai, uma filha seguindo os mesmos caminhos de uma mãe, com atitudes honrosas, com atitudes elegantes, com atitudes que vão engrandecer o nome da família. Assim como Paulo, ele fala a respeito de Timóteo, na segunda epístola a Timóteo, capítulo 1 e 5, quando ele fala da fé de Timóteo, que não era uma fé fingida, uma fé que primeiramente habitou no coração da sua avó, no coração da sua mãe, e agora habita no coração de Timóteo. Que exemplo de atitudes que fazem os filhos serem uma bênção no futuro. Nós precisamos cuidar com as nossas atitudes, para que elas levem os nossos filhos a terem atitudes positivas também. E que atitudes e que exemplos você tem dado dentro da sua casa ao enfrentar os problemas? Será que a gente está murmurando? Será que a gente está expondo as nossas famílias? Que atitude nós estamos tendo? Será que diante da crise nós lamentamos ou nos colocamos em adoração diante de Deus, dizendo: Deus está conosco, por mais difícil que for, Ele vai nos dar vitória diante desta situação? Que atitudes estamos tendo? Você tem confiado inteiramente em Deus? Ou será que nós temos cedido à pressão e incorrido em erros para tentar ajeitar as coisas? Que nós tenhamos atitudes, meus irmãos, que demonstrem a nossa confiança em Deus, para que os nossos filhos amanhã, quando enfrentarem a crise, quando enfrentarem a dificuldade, possam ter a experiência de um pai de oração, de uma mãe de oração, de uma avó que confia inteiramente no Senhor e pode dizer para a sua família futuramente: como os meus pais venceram nessa crise, eu também vou vencer, porque o mesmo Deus deles é o mesmo Deus e vai me garantir a vitória. Quais são as atitudes? Entretanto, meus irmãos, Deus, Ele não permite que o engano se perpetue na vida de um servo seu. Você já ouviu aquele ditado, aquele velho ditado: a mentira tem perna curta? Ela não consegue correr bastante. Ali na frente ela cansa, ali na frente ela cai,
Ali na frente cai a máscara, ali na frente aparece quem nós somos verdadeiramente. Já diz o ditado popular, não há crime perfeito. Alguma coisa acontece e a verdade no final sempre aparece. Porque no versículo 8, no 9, no 10 e no 11, eu não vou ler, mas Abimeleque, ele olha através de uma janela do quarto do casal e ele vê Isaac acariciando Rebeca. Ele começa a pensar, não é atitude de irmão e de irmã, isso é atitude de marido e de esposa. Então Abimeleque chama Isaac para ter uma conversa com ele, confronta ele. Abraão foi confrontado lá atrás pelo mesmo erro, por pessoas incrédulas. Passam-se os anos, o seu filho é confrontado também por pessoas incrédulas no mesmo pecado, no mesmo erro. Na intimidade do quarto agiam como marido e mulher. Publicamente agiam como se não tivesse compromisso um com o outro, como se fosse apenas irmão e irmã. Meus irmãos, há pessoas que dentro da igreja parece que tem relacionamento com Deus. Tem pessoas que dentro da igreja até levantam as mãos, adoram, cantam, e a gente olha e pensa que é com sinceridade. Mas as atitudes lá fora demonstram que não tem compromisso com Deus. Dentro da igreja uma intimidade, uma santidade, uma aparência de que é. Mas lá fora as atitudes denunciam que é um compromisso de fachada. Isaac, ao invés de aprender com o erro do pai e evitá-lo, ele resolve imitá-lo. E ele é confrontado. E meus irmãos, como é olha, se já é vergonhoso, se já é tão ruim a gente ser confrontado dentro da igreja pelos nossos erros, quanto mais lá fora. Porque se nós errarmos aqui, nós estamos indo para o mesmo céu, nós podemos falhar, nós podemos errar. Mas as pessoas sabem que não era a nossa vontade de ter errado. Agora, e lá fora, que era para nós sermos o exemplo, e as pessoas dizerem assim, poxa, mas você não diz que serve a Deus? Você não está todo dia no culto lá? Você não diz que o teu Deus é santo? Então como é que você tem essa atitude? Por que você tentou me enganar? Por que você tentou mentir para mim? Por que você tentou me enrolar num negócio? Por quê? E como é vergonhoso a gente ter que dizer, não, realmente eu falhei, eu errei. Não deveria ter feito isso. Nós somos confrontados, e como é chato ser confrontado pelas pessoas lá de fora. Que respeito, que temor eles vão ter a Deus se eu não estou dando exemplo aonde eu estou. Agora eu me alegro, meus irmãos, porque Isaac foi confrontado. Por mais que foi por pessoas incrédulas, mas foi confrontado. Eu creio que ele se arrependeu. Eu creio que ele se desculpou e se arrependeu diante de Deus. Porque não basta se arrepender diante das pessoas. Eu preciso me arrepender diante de Deus. E de verdade. E como é bom saber, meus irmãos, que apesar das nossas fraquezas, Deus é cheio de misericórdia. Em Lamentações 3, 22 e 23 diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as misericórdias do Senhor, elas não têm fim.
novas são a cada manhã. Quem sabe ontem você falhou, mas você se arrependeu e a misericórdia do Senhor já se renovou hoje sobre a tua vida. Quem sabe você falhou hoje, mas amanhã as misericórdias do Senhor serão tão abundantes como foram hoje na sua vida. E eu aprendo algo maravilhoso, que nós somos abençoados não pela nossa perfeição, mas pela misericórdia de Deus. Não é por nossa justiça que nós somos abençoados, mas é pela graça de Deus sobre a nossa vida. E a palavra do Senhor diz que aonde abundou o pecado, a graça superabundou. Se coloque de pé, eu não vou mais além. Se coloque de pé. Nós somos abençoados, meus irmãos, não porque somos perfeitos, mas porque nós temos um Deus que é perfeito. Um Deus que nos corrige, porque Ele corrige o filho que Ele ama. E quem sabe nesta noite a mensagem é de correção para as nossas vidas. Porque não há como triunfar sobre as crises, na base do engano, na base da falsidade. Triunfar sobre as crises é buscando a orientação de Deus e confiando inteiramente neste Deus que nos fez promessas, que prometeu estar conosco e Ele está. A maior prova disto é que Ele está falando conosco nesta noite. Eu não vou mais além, mas a terceira atitude para vencer, para triunfar sobre as crises, a terceira atitude seria conjugar trabalho com a bênção de Deus. Porque no verso 12 a Bíblia diz que semeou Isaque naquela terra e no mesmo ano colheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Quem sabe se um dia nós tivermos outra oportunidade, nós vamos daí do 12 até o final, mas vamos ficar por aqui hoje. Meus irmãos, Deus Ele tem um propósito em nos abençoar, e Ele é um Deus abençoador. E quem sabe não seja a crise financeira que você esteja vivendo, não seja uma crise familiar, quem sabe seja uma crise espiritual. E mais na frente neste texto tem uma resposta para aqueles que estão enfrentando uma crise de sequidão espiritual na sua vida. Porque você vai ver que Isaque, ele começa a desentulhar os poços do seu pai Abraão no deserto. E quem sabe não está jorrando mais água na nossa vida espiritual porque tem poços entulhados. Situações entulhando os poços na nossa vida. E é por isso que a gente não sente muitas vezes mais a presença de Deus. É por isso que a gente dobra o joelho e não chora mais. É por isso que a mensagem é falada e parece que não entra no nosso coração mais. Estamos vivendo uma crise espiritual muitas vezes. Mas eu me alegro porque o poço está lá, a água está lá da mesma forma, o poço não secou. Irmão, o poço na tua vida não secou. Se não está mais jorrando água, se não está mais saindo água, é porque tem entulho. Mas se você retirar os entulhos, vai aparecer água novamente. E Deus quer saciar a tua sede espiritual. Deus quer também trabalhar nas crises que você está vivendo. E nós vamos cantar uma canção que eu gosto muito dessa canção, que diz assim, Deus cuida de mim. Se você precisar de uma oração após a canção, você vem à frente, ou durante a canção você vem à frente, se você quiser uma oração. Senão nós estaremos orando também e abençoando a todos. Canta. Eu preciso aprender um pouco aqui. Aleluia. Eu preciso aprender um pouco ali.
Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Deus tem portas para você, meu Eu irmão. preciso A aprender crise não mais vai de ser Deus, fracasso para você, que Ele é quem mas vai servir de bênção, de vitória, de conquista, de oportunidades para você. cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Aleluia. Deus cuida de mim. Deus cuida de você. Deus cuida da tua vida. Deus cuida da tua casa. Deus cuida do teu lar. Deus tem solução para a crise que está diante de você. Essa crise não vai ficar diante de você. Você vai passar por cima dela. Como? Buscando a orientação de Deus, confiando inteiramente na proteção de Deus, porque o mesmo Deus que disse que estaria conosco, Ele continua conosco. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e Ele tem bênçãos para a nossa vida. Vamos orar? Vamos buscar a Deus. Senhor, meu Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, Senhor. Que nós cremos, Espírito Santo, que tu tens não poder, simplesmente poder, mas tu tens todo o poder. Aleluia. Oh meu Deus, Pai, eu creio que tu tens direção, orientação certa para as difíceis decisões que precisamos tomar na nossa vida. Eu sei, meu Deus, que o propósito teu para a nossa vida, Senhor, não é de derrota, é de vitória, até porque tu já venceste o mundo, Senhor. Nós já somos vencedores, porque tu venceu o mundo. Agora ajuda os teus filhos a vencerem, Pai, as dificuldades, as adversidades, as crises, os problemas que se apresentam diante de nós. Tu tens poder para acalmar o coração daquele que está perdendo a esperança, meu Pai. Oh Deus, vem com esperança nesta noite, vem com força, para que o desânimo não nos faça, Senhor, perder a confiança em Ti. Se houver alguém enfrentando um deserto espiritual, Senhor, aleluia, Tu és a água, Senhor, para matar a sede. Tu és o mesmo, Senhor, a mesma fonte que jorra, o mesmo manancial de águas. Basta nós tirarmos as pedras, o poço já está cavado, a água já está ali. Basta tirarmos as pedras. Nos ajude, Senhor, a tirar os entulhos da nossa vida, aquilo que não Te agrada, aquilo que bloqueia, Senhor, o poço.
e abençoa o teu povo, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém